Greetings, dear ones. I'm Brian. A magnetic service. Saudações, meus queridos. Sou Crime, do Serviço Magnético. Encontramos-nos no local grandioso. E antes mesmo de começarmos, gostaríamos de honrar tudo o que aconteceu aqui ao longo do tempo. Todos os programas, e não apenas aqueles que vocês poderão achar que são espirituais, honrando aqueles que já dançaram aqui, toda a música e até os momentos de oração e devoção. Tudo isso fica plasmado nestes lugares, meus queridos, e ajuda então a construir uma confluência de energia que ajuda aqueles que vêm estar presentes no evento seguinte. Normalmente dizemos, nesta fase, na primeira canalização, num lugar, que há muitos que duvidam que tudo isto seja real. Há sempre quem duvide. Mas gostaríamos de passar adiante de tudo isso e dizer àqueles que estão diante de mim e que escutam mais tarde que este é um momento especial. E o que é que torna este momento especial? Será a energia que está agora presente desde a grande mudança? Está cada vez mais pessoal? Quantos é que aprenderam que Deus sabe o nome de cada um de vós? Sabe quantos cabelos existem em cada cabeça humana? E ainda assim, aprenderam que são algo distante de Deus. Dirão, que bom que Deus me conhece tão bem, sem que compreendam realmente a mensagem, que vocês são parte do Criador, que fazem parte dele. É por isso que Deus vos conhece. Não em 3D, não se trata de um pensamento linear. Trata-se de quem vocês são. E quando vocês tentam analisar o rosto de Deus, começam a compreender que o Criador do Universo não tem um rosto. Aquele que criou o amor não tem um rosto humano. Então, qual será a constituição de Deus? Ela não existe. Quando aquele que adora a natureza abraça uma árvore e essa árvore o abraça de volta, sentem Gaia, sentem a beleza do planeta à medida que ele vos abraça de volta, enchendo-os de amor. Assim, como é que vocês conseguem imaginar que seja o Espírito? Antes de começar a passar a informação da canalização de hoje, eu gostaria de criar algo aqui, dizendo que, do ponto de vista do Criador, como é que o Criador lida convosco? De forma a que consigam realmente compreender do que falo, o ser humano terá de realmente compreender que tem, efetivamente, liberdade de escolha. São livres até de não acreditar em nada do que está a ocorrer neste palco. Têm o livre-arbítrio para não sentir sequer a comitiva que está aqui e que sabe quem vocês são. A liberdade de escolha de ignorar a mão estendida, a mão que está diante de vós à espera que vocês digam que querem dar a mão de volta. A mão que diz, não estão fartos de carregar esses pesos, desses desafios que trazem convosco? E vocês ignoram tudo isso. São livres de escolher ignorar tudo isso. E também têm o livre-arbítrio de observar tudo isso e de dizer, será possível que o Espírito seja tão maior do que alguma coisa que alguma vez me ensinaram? Será possível que se calhar eu nasci em pura magnificência e que até agora, este tempo todo, eu nunca cheguei a perceber realmente que assim seja? Como é que eu posso dizer-vos isto? O Espírito não tem necessariamente uma personalidade. Deus não tem características humanas. Mas o que Deus tem, efetivamente, é amor, compaixão. Muito mais do que vocês alguma vez sentiram ou alguma vez poderão reconhecer. E tem uma ligação direta convosco. Isso vocês sentem, tal como expressamos antes. Então, e o ser humano que tem liberdade de escolha?
E nessa liberdade de escolha, Deus dá um passo atrás e dá-vos espaço para descobrir todas as coisas? Simplesmente assim? Ou será que há uma tendenciosidade, uma propensão que é um viés dado pelo amor? Será que há uma propensão para o amor? Será que pende para o amor? Sendo que Deus não dá simplesmente um passo atrás, deixando que vocês escolham livremente ao ponto de nunca chegarem a descobrir o amor? E é isso de que queremos falar. Queremos falar sobre este Deus que está sempre atento e sempre com alguma propensão para o amor, sempre à espera que vocês escolham e disponível para vos ajudar nas vossas escolhas e decisões. Será possível então que Deus crie situações que faça com que vocês o procurem? Procurando usar as palavras certas, muitos dirão, eu despertei. E outros dirão, eu vivia a preto e branco até agora e agora já vejo a cores. A diferença é essa, entre caminhar no mundo simplesmente em 3D, sem conceito sequer do que possa ser aquilo que é multidimensional ou o que é Deus, e a diferença entre essa pessoa e a outra que simplesmente mantém-se na caixa, a pessoa que dá um salto para fora da caixa e diz, será que há mais aqui? Mostrem-me mais. Aqueles que estão aqui sentados nestas cadeiras, na sua grande maioria, são aqueles que estão a começar a fazer essas perguntas. Muitos estão aqui simplesmente a fazer companhia e não há julgamento em relação a nada disso. Mas eis aquilo que eu queria dizer-vos. O ponto número 1 é que Deus está muito consciente de cada um de vós. E o viés que existe é que todos aqueles que estão em vosso redor podem servir como sinais e afirmações, indicações, se vocês quiserem ver essas coisas como tal. Vocês não existem num vácuo. Vocês têm muita ajuda da comitiva dos anjos que estão em vosso redor, como se eles estivessem sempre à espera que vocês conseguissem estar atentos a esses sinais, a esses indicadores. E poderão perguntar, será possível então que a vida é mais do que aquilo que me ensinaram? Será possível que eu faço parte de algo tão maior? Será possível que eu nem sequer morra nunca? Será que a minha alma tem continuidade, que apenas o meu corpo físico morre? Será possível que essa alma tenha até um plano? Não um julgamento do outro lado do véu, mas sim um plano para essa alma, um plano que tem continuidade, talvez sendo que contempla o retorno dessa alma a este planeta com uma nova biologia. Isso sempre foi ensinado desde os tempos antigos, há milhares de anos atrás. Sempre foi dito que realmente há um ciclo de vida, um retorno. Isso não é novo, esse conceito. Será que vocês acreditam que é possível que assim seja? E se assim for, então, coloca-se a grande questão. Porquê que eu estou aqui? Vocês poderão colocar-se essa questão. Se vocês alguma vez se perguntaram realmente por que estão aqui, saibam que vocês podem ter uma resposta de imediato quando fazem essa pergunta, porque isso é o que nós esperamos ouvir. Assim que vocês perguntam, nós respondemos. Vocês não se encontram no vácuo, não fazem perguntas que ficam sem resposta. Assim que perguntam, há toda uma saturação de amor, de alegria nas respostas que começam a surgir em vosso redor. Celebrando que vocês começam a fazer essas perguntas. E se vocês estiverem atentos, começam a ver sinais que há algo que vocês consigam ver ou sentir, cada um à sua maneira. Essas respostas. O meu parceiro, por exemplo, é um engenheiro e nós tivemos quase que fazê-lo tropeçar nessas pistas. Fornecemos-lhe um quebra-cabeças de tal forma complexo que ele não conseguia respostas para essas questões com simplesmente uma calculadora. Isso fez com que ele tivesse que questionar-se quem são, o que é que está para vir, será que isto é real? E no caso dele, ele precisou disso. Nós tivemos que realmente envolvê-lo de tantas circunstâncias, de tanta coisa, tantas emoções, para que ele conseguisse finalmente prestar atenção. E quando ele se sentava na cadeira a canalizar, é quase como se ele não conseguisse lidar com tanta informação que estava sobre si. É assim que teve que lidar com tudo isto o engenheiro. E cada um de vós é único e precisa de coisas que sejam comensuráveis com a vossa forma de ser. Vão precisar dessas respostas, e aqueles que forem mais sensíveis sentem a resposta aqui e agora, conseguem sentir a verdade em tudo isto, conseguem saber que Deus é real, que Deus sabe quem vocês são, e Deus não é um Deus de julgamento, mas sim um ser
de puro amor, compaixão, serenidade, que não quer mais do que vocês despertem para a vossa própria verdade, da vossa magnificência, sabendo que vocês fazem parte desse sistema. Vocês não estão separados desse sistema. Vocês fazem parte, são uma parte integrante desse mesmo sistema. E isso faz com que vocês tenham de compreender que fazem parte de tudo o que é, da criação, do universo. Uma vez que vocês comecem a despertar para isso, o passo seguinte é realmente procurar saber o que é que o Espírito faz. E o Espírito está sempre presente e atento. E o Espírito quer dar-vos provas e dar-vos sinais, de forma a que vocês consigam dizer: que coincidência, que coincidência. E quanto mais vezes acontecerem coincidências, vocês comecem a dizer: isto não é coincidência, isto é sincronicidade. E alguns de vós precisam dessas provas, e eu sei quem aqui está. Há 4 pessoas aqui que, por exemplo, precisavam de obter uma cura, de forma a acreditarem no que estou a dizer. E poderão receber essa cura se quiserem, se vocês voltarem para dentro de vós e disserem: querido Deus, será que existes? Será que estás dentro de mim? Será que eu posso receber essa cura? E quando fizerem essa pergunta, se quiserem, recebem nesse momento essa cura. Não que tenham que fazer a pergunta dessa forma, mas compreendem o que eu quero dizer. E nesse momento que vocês permitirem essa cura, vocês nunca mais vão estar na descrença, porque nesse momento terão tido evidências de que funciona, de que é verdade, que é real. E muitos poderão ir embora e ter provas mais tarde. Sabiam que não é importante estarem neste edifício, ou num campo, ou na natureza, não importa como é que estão vestidos, ou onde estejam, se fizerem a pergunta certa, o Espírito está presente sempre, com vontade de responder, porque vocês têm dentro de vós uma parte do Criador. E não se conseguem esconder do Criador. É impossível estarem sozinhos. Nunca estão sozinhos. Assim, esse é o segundo atributo que gostaria de mencionar, que do nosso lado do véu, não só nós queremos fazer com que seja fácil para vocês verem as respostas quando fazem as perguntas com pura intenção, mas há também esta vontade de começar a encher esse vosso copo de respostas quando fazem a pergunta. E a terceira componente é que nós tentamos fazer-vos sentir que vocês nunca estejam sozinhos, com que vocês compreendam que nunca estão sozinhos e que tenham evidências, que saibam que estão sempre connosco em vosso redor, de forma a que quando estiverem num momento de maior tristeza ou desespero, que nos sintam de perto, porque vocês estão a começar a atravessar a ponte de que falámos antes. Essa é a parceria que existe entre o Espírito e vós, todos vós. E queremos falar acerca disto um pouco mais adiante também. Vocês não precisam de perceber qual é o rosto de Deus, mas conseguem compreender a emoção da eternidade. Se vocês soubessem quem vocês realmente são e há quanto tempo estão aqui, quantas vezes já aqui estiveram em forma física, este é um momento de despertar, uma fase de um grande acordar em que tudo coopera e conspira a vosso favor. Precisamos de vós, almas antigas, precisamos que vocês comecem a encaminhar-se para aquilo que é a próxima fase da fé, da crença, de forma a que vocês possam sair daqui e sentirem paz em relação às vossas vidas e começarem a tratar os outros de outra forma. Comecem a ter uma postura, uma forma de estar que não é de reação às situações, em que as pessoas começam a dizer: como é que pode estar tão calmo nesta situação? E tudo isso vai começar a ocorrer. Isso está para ver. E é tudo o que temos para dizer por agora. Ainda temos mais canalizações a dar-vos aqui, mais 3 vezes hoje à noite aqui. Vamos estar juntos mais uma vez, juntamente com a comitiva, e vamos lembrar-vos da glória do ser humano e da relação que vocês têm com o Criador. Será que conseguem acreditar que assim seja? E assim é. Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Sou Cryon, do Serviço So the Magnético. series continues. How can I E give damos you então continuidade a perspective à nossa série de canalizações on
Como é que eu posso dar-vos uma perspectiva de como as coisas são do meu lado do véu? Como é que eu posso mostrar isso aos seres humanos que amamos tanto? Primeiro, comecemos por identificar quem vocês são. A biologia que vocês veem ao espelho não é propriamente isso que queremos definir. Estamos a falar de quem vocês são a nível da alma. Uma alma é algo que vocês criaram. A palavra foram vocês que a criaram. E é uma palavra que define o que é, como sendo muito menos do que realmente vocês são. A alma é uma parte de Deus que é eterna, que sempre foi e sempre será. Que já existia antes de haver o universo e que continuará a existir depois. Já pensaram nisso, que vocês são eternos? Talvez não o eu que vocês conhecem com o vosso nome, mas o eu que é a centelha divina. E qualquer um de vós consegue neste momento ponderar como será o último momento em que respirar nesta vida. Será que acham que quando respirarem neste corpo pela última vez será o fim da vossa consciência? Será que ponderam a ideia que terão vida após vida, após vida, após vida, sabendo que nunca será o fim? Se a vossa intuição vos diz que assim seja, então saibam que têm razão se acharem que assim será. É isso que vocês são, eternos. E o planeta está repleto de seres humanos com livre-arbítrio. E o véu que nos separa, nós e vocês, é necessário que exista para que vocês continuem a exercitar o vosso livre-arbítrio. Uma vez perguntaram a Cryan, então porquê que não nos contas logo tudo, Cryan? O que precisamos de saber? Porquê fazer-nos passar por esta busca, disse esse ser humano? E a nossa resposta foi que se nós fizéssemos isso, bastava acender as luzes e toda a gente podia ir para casa. Ou seja, há segredos intencionais aqui. O significado da vida para a humanidade é precisamente buscar o significado, procurar atingir qual é os limites da sua luz, trabalhando para elevar a vibração deste planeta, do sistema solar e todas as coisas que existem ao vosso redor que vocês não conhecem. Há um plano, há um processo, há uma razão para tudo isso. E vocês passaram por este grande ponto de marcação de que falamos com frequência, que é o grande ponto de viragem, a grande mudança, e as coisas estão a começar a mudar. Em parte, o que muda é a forma como nós comunicamos convosco. Vocês não conseguem sequer imaginar como são as coisas do meu lado do véu, porque não existe na vossa realidade, nunca fez parte da vossa realidade, e não cabe ao ser humano imaginá-lo, tampouco é algo que não é contemplado sequer pelo vosso registro akáshico. Então, como é que eu consigo dar-vos uma ideia de como é do meu lado do véu e de como é comunicar com o Espírito? Vocês sabem como é do vosso ponto de vista? Como é que vocês acham que é do ponto de vista de Deus? Antes de mais, é importante que saibam que a verdadeira comunicação, ou seja, a transmissão do Espírito para o humano, a verdadeira comunicação do Espírito para o humano, que faz com que vocês tomem decisões e façam escolhas e saibam intuitivamente e sejam e sintam, que fazem com que vocês saibam que a comunicação não vem do vosso cérebro, nem sequer do coração, algo que vos chega pela intuição. A intuição é realmente o resultado de muitas coisas, incluindo o processo com a vossa pineal, mas inclui também o vosso superior. Embora exclua o vosso cérebro, o processo mental, e no entanto vocês trabalham com o vosso cérebro no dia a dia. É normal, isso é normal na atividade humana, completamente. Então, como é que nós conseguimos comunicar convosco? Do nosso ponto de vista, da nossa perspectiva, a comunicação está sempre presente. Está permanentemente a ser enviada da nossa parte para todos vós, até que vocês consigam finalmente abrir-se, questionar sobre o que estão a receber. E há muitos humanos que dizem, eu pedi tanto, eu perguntei tantas vezes e não ouço as respostas. A essa pessoa eu digo as respostas
estão constantemente a ser repetidas. Estão tão perto do véu. Estão apenas do outro lado do véu, simples. Tanta sabedoria, tantos bons conselhos, e por vezes aquilo que temos para dizer é simplesmente: tenham paciência, sejam sábios, esperem. Por vezes é agora, façam agora, já. E vocês não ouvem. E porquê? Porque vocês precisam de criar um espaço, uma zona específica para deixar atuar a intuição. E, no entanto, é a intuição que vos traz a mensagem. Então, como é que vocês acedem à intuição? Podem fazê-lo aqui e agora, se quiserem. Basta dissociarem-se de todo o processo mental. Deixem de pensar. Permitam-se entrar num espaço que é tão precioso, tão belo, como costumam sentir-se, por exemplo, quando estão entre a vigília e o sono. Quando o vosso cérebro não tem um discurso mental que vos lembra do que é que vocês temem ou o que é que vocês têm para fazer, um total desligar do processo mental. Sabiam que nesse momento até a própria ciência consegue medir o que se passa no vosso cérebro nesse momento? Aqueles que medem a atividade cerebral conseguem medir as ondas cerebrais quando vocês deixam de pensar e entram num processo de automatização. Isso é revelado nos gráficos, mostrando que nesse momento há um libertar do vosso processo de resistência, há um estado de abandonar toda a pressão, e é como se saíssem do vosso estado 3D por alguns momentos em que se abrem a muita coisa. Nesses momentos o vosso cérebro não está necessariamente a indicar-vos o que é que podem esperar do momento seguinte. Tem o intelecto a funcionar muito mais devagar. E o que é frustrante para vocês é que a intuição nesse momento começa a funcionar, mas parece que é apenas algo muito fugaz que não permanece durante muito tempo. E a vossa consciência não está habituada a receber informação desta forma, está habituada a 3D. E normalmente a vossa mente processa a informação de forma a que vocês possam linearmente tomar nota de passo após passo. E a intuição não é assim, funciona num flash. De repente recebem um bloco de pensamentos e passa-vos ao lado. Vocês podem não se aperceber que receberam a resposta. E entretanto tem a vossa parte 3D triste de não ter recebido a resposta, de não ter a ideia, de não saber a resposta. Em vez disso, em vez de se sentirem frustrados, digam simplesmente: querido espírito, eu não me apercebi da resposta. Por favor, repete a resposta. Por favor, vai repetindo a resposta até que eu finalmente consiga escutá-la. Até que eu consiga desligar o meu processo mental e ouvir a resposta. Por vezes, isso é mais fácil se vocês simplesmente forem para um lugar onde ouçam a água a correr, ou ouçam o vento a passar pelas árvores, qualquer coisa que vos permita distrair a mente racional dos pensamentos constantes, de forma a consigam sentir a alegria, o amor, a compaixão que está constantemente a ser irradiada da nossa parte até vós. Meus queridos, nós somos tendenciosamente amorosos para convosco. Vocês fazem perguntas e nós estamos sempre a respondê-las. Ainda vocês estão a perguntá-las e nós já estamos a dar-vos a resposta. E quando vocês conseguem finalmente entrar nesse comboio de aceleração da consciência, em que se permitem parar de pensar e simplesmente escutar a resposta, esse é um processo lindíssimo. Alguns de vós já perceberam como fazê-lo e tentam entrar novamente nesse estado sempre que possível. E muitos de vós já são muito bons, muito proficientes nesse processo. Outros ainda estão a procurar atingi-lo. E do nosso ponto de vista, há sempre tantas respostas. E o momento em que recebem as respostas, as soluções, poderão ser difíceis de vocês compreenderem. Por vezes a resposta até pode ser que não há resposta. Como é que vocês interpretariam uma resposta dessas? Se a vossa intuição vos dissesse: não há resposta para essa pergunta, como é que vocês sentiriam? Nesse momento podem simplesmente ficar sentados, a sentir o amor que vem do Espírito. E vocês dirão: mas Espírito, eu preciso de respostas. E nesse momento simplesmente sentem-se e permitam-se ser amados. E vocês dizem: querido Espírito, mas não compreendes, eu estou em 3D, os outros à minha volta também estão em 3D, há esta questão, há este problema, e se eu não tiver uma resposta eu não sei o que fazer. Nesse momento, simplesmente, nós dizemos: sentem-se, permitam-se ser amados. E qualquer um de vós estiverem nesse
nessa situação. Do nosso ponto de vista, eu posso dizer-vos o que é que se passa do nosso lado, para que saibam. Tantos dos vossos problemas, tantas das vossas questões envolvem pessoas em vosso redor. Questões que possam ter a ver com questões financeiras, de negócios, de amor, de outras situações. Normalmente vocês estão emaranhados com outros humanos e vocês podem não saber o que é que se passa nesse momento ao nível dos seus pensamentos, das suas intenções, e o Espírito sabe o que todos eles estão a pensar e a fazer, e vocês talvez não saibam. Compreendem? Assim, quando vocês dizem, tenho que saber agora, nós estamos às vezes a dizer, quando todas as peças estiverem no momento apropriado, a fazer o que tiverem que fazer, nesse momento, nós poderemos finalmente dar-vos qual é a solução melhor para vós. Mas até então, vocês podem simplesmente permitir-se estar a ser amados. O ser humano irá então responder uma resposta que parece uma não resposta, e nesse momento sente-se frustrado e deixa de perguntar, como se a resposta que tivessem recebido tivesse sido um não, sem ter compreendido que a resposta está sempre presente, sempre em pleno progresso, em plena progressão. E há anos atrás nós dissemos uma metáfora que temos vindo a repetir vezes sem conta. Dissemos que quando vocês começarem a perguntar a Deus como conduzir-vos nesta ou naquela direção, quando pedirem que Deus vos conduza, é como se finalmente comprem um bilhete para o vosso comboio. E claro que nesse momento vocês não têm a resposta, têm um bilhete para entrar no comboio onde está a resposta. E o comboio pode demorar um pouco a chegar, sendo que esse comboio inclui todas as pessoas em vosso redor, as circunstâncias, as coisas que são os potenciais futuros, as sincronicidades, às vezes todo um encadeamento de coisas que proporcionará uma grande mudança, mas esse bilhete manter-se-á na vossa mão. E eis-vos então na plataforma à espera do comboio, à espera da solução, da resposta. E é importante que saibam que ela está para chegar, que vão recebê-la, e muitos vão estar na plataforma a bater o pé, impacientes, e muitos vão estar a aproveitar esse tempo para cantar a cantiga da paciência. Podem cantar uma letra que diz: obrigado a Deus por me ensinares o dom da paciência, estou tão contente por ter um bilhete na mão. Mas há muitos que são tão lineares que se esquecem que têm um bilhete na mão. Não compreendem que às vezes há que esperar pelo momento certo. Muitas vezes saber esperar o momento certo é a chave para muitas das respostas. Do nosso ponto de vista, da nossa perspectiva, a partir do momento que formularam a questão, nós estendemos a mão com o bilhete para vos dar à vossa mão. A comunicação funciona assim. E na nova energia, vocês podem começar a ver tudo isto de uma forma diferente. Por que não relaxar? Tranquilizarem-se com aquilo que possam ser as questões que vocês acham que são problemas, que vos faz fazer perguntas a Deus. Muitos dirão: eu tenho um problema que é muito pessoal, só tem a ver comigo, é uma questão de saúde, por exemplo. Pois nós vamos explicar o que se passa de seguida, pois nessa relação de cada um de vós convosco próprios também tem a ver com a relação que vocês têm com os trilhões de componentes que fazem parte de cada um de vós. E tudo isto continua a ter a ver com o timing, com o momento certo. Do nosso ponto de vista, o que dizemos é que estamos constantemente a lembrar-vos que vocês são conhecidos e amados, e que quando vocês entram nesse espaço em que conseguem começar a sentir a nossa presença e a saber que é real, e a começar a entrelaçar-se essa multidimensionalidade com aquilo que é a vossa personalidade 3D, então essa é a definição da maestria. E há mestres que estão na sala e mestres que escutam a mensagem mais tarde, que conseguem ter um pé em cada lado do véu, compreendendo quem são do nosso lado do véu e do vosso lado 3D com quem eu comunico agora. A isso chamamos de equilíbrio. E essa será então a pessoa que não se queixa, porque compreende as situações e compreende coisas que agora compreende e que antes talvez não percebesse, porque vê para além da aparência daquilo que parece estar diante de si. São as pessoas que conseguem ver o coração dos outros mesmo para além daquilo que possam ser as aparências de coisas que os poderiam irritar. Eles veem tudo isso. Essa é a pessoa então em que vocês estão a transformar.
em que vocês estão a tornar-se essas pessoas e vocês vão sair desta sala mais suaves do que quando chegaram, se vocês estiverem realmente a escutar a mensagem, se vocês ouvirem o que estamos a dizer. Esta mensagem chega-vos, talvez pelos vossos ouvidos, mas a terceira linguagem está também presente e está sobre cada um de vós neste momento. A linguagem catalítica, catalisadora do amor. A linguagem que comunica convosco de outra forma. E alguns de vós escutam as mensagens que estão para além das palavras que estão a ser ditas aqui. As palavras que chegam através da voz do meu parceiro. Trata-se de uma comunicação pela intuição. A intuição começa a funcionar para cada um de vós porque vocês tiveram a coragem de desligar o vosso processo mental. Essa é a vossa dádiva. Esse é o legado. É aquilo que nós vos prometemos e é a forma que comunicamos convosco, estendendo esse bilhete para a vossa mão. Eu volto mais tarde. Mas até a próxima mensagem, gostaria que estivessem alguns momentos em quietude, em silêncio, desligando tudo o que são os processos mentais, libertando o stress, os medos, os desafios, sem pensar em horários, calendários, e vejam como é que se começam a sentir, porque nós estamos preparados para vos dar as respostas. E assim é. Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Sou Cryon do Serviço Magnético. Some people have asked about channeling. Há quem pergunta acerca do processo da canalização. They say, where is the man? Dizem, para onde vai o homem Channel's in progress. quando começa a canalização? We say he steps away. E costumamos dizer que ele cede a And that is palavra, the truth. dá um passo ao lado. E essa é a verdade. Spirit does not take over his body. Through years of O practice, espírito não he has learned to surrender. Possui o seu corpo, nem se impõe. And what then comes through Ao him? longo de anos de prática, ele aprendeu What you hear now. a ceder a palavra, sendo que permite então fluir através de si aquilo que escutam agora aqui. Mas no começo não era assim, de todo. Confluence of syntax. Não havia esta confluência, It was very bad English. nem ao nível da sintaxe. Havia um inglês mais Spirit would pobre. show him things, and then he would remember them. O espírito mostrava coisas que ele depois Echo them back in procurava reter na sua memória as it is now. para depois regurgitar. Assim era a canalização, mas agora é muito diferente. Agora, From the other side of the veil, as pure, ele recebe as mensagens do outro lado do véu na forma mais pura, the human tão pura, controls this completely. tão puramente quanto possível, dentro daquilo que é And it never, capacidade humana. ever is good enough for him. Mas ele nunca sente que está a trabalhar suficientemente bem, que conseguiu transmitir a mensagem suficientemente bem ou de forma clara. E é normal, isso é uma característica humana. Vocês querem sempre mais e melhor, seja o que for que vocês experienciem com o espírito. Têm sempre a sensação que há mais que fica por expressar. E na verdade, essa limitação que sentem tem a ver apenas com o vosso ponto de vista. Quando vocês se alinham com aquilo que é esotérico, com aquilo a que vocês chamam Deus, mais desfrutam dessa ligação. E eis-vos aqui sentados num edifício que foi originalmente construído para ser uma igreja. Nos planos originais, nos desenhos, na planta de todo este edifício, até nas estátuas,
vêm referências a coisas como, por exemplo, a auréola que vem por cima dos santos, por cima dos anjos, e esse normalmente é o símbolo que o ser humano utiliza para representar aqueles que sentem a glória e a euforia de sentir a ligação com Deus dentro de si. É um símbolo daquilo que é intrínseco da relação de Deus com os homens e dos homens com Deus. E agora gostaria de falar de cura. Este é um tema difícil. Difícil em termos da vossa percepção. Eu vou dizer-vos aquilo que nós observamos do nosso ponto de vista, não aquilo que vocês veem do vosso lado. Vou então transmitir uma verdade que por vezes é difícil transmitir, porque por vezes não concorda com aquilo que é a lógica do vosso mundo. E é importante que vocês escutem o nosso ponto de vista, porque vamos falar de uma magnificência que é importante que vocês conheçam. O corpo humano está hoje em dia a funcionar a cerca de 30 a 35% de eficácia dentro daquilo que era suposto funcionar. E com o livre-arbítrio, a liberdade de escolha ao nível da consciência ao longo do tempo com a humanidade, o que se passou foi que essa percentagem foi descendo, porque é a consciência que comanda o estado de saúde. A consciência mais lenta, mais baixa, permite alguns estados de debilidade ao nível da saúde. Uma vibração mais elevada, então, permite que comuniquem de forma eficaz com o ADN, e é isso que está a mudar. Tantas vezes nós temos vindo a dizer antes que a grande viragem, a grande mudança tem tudo a ver com o facto dos seres humanos começarem agora a entrar na sua fase de maturidade, de evoluírem, sendo que essa evolução inclui também o ADN, a estrutura celular e da própria consciência. Dessa forma tornam-se mais eficientes. E todos vós são perfeitos. Pode parecer difícil acreditarem que assim seja, mas já o dissemos antes, talvez não acreditem, não saibam disso. É quase como se cada um de vós tivesse sido criado para ser um motor sofisticadíssimo, um avião capaz de alta velocidade. E, na verdade, mantêm-se aqui na pista, para trás e para a frente, sem nunca levantar voo. Mas, na verdade, a capacidade de voo sempre esteve ali, sempre existiu. E esta fase de evolução na humanidade será, então, essa fase em que se entra na maturidade da sabedoria, da integridade, da compaixão, em todas as coisas. Que vão criando um planeta, finalmente, sem guerras. Um planeta em que, quando olharem para trás na história e contemplarem tudo o que estava para trás de 2012, irão chamar essa era de a Era da Barbárie. No futuro, vocês vão começar a pensar na vossa evolução e vão dizer: meu Deus, quem fomos nós? Como é que é possível? Como nós mudamos? A vossa estrutura celular foi criada para viver em vidas de 900 anos. Tal como podem ler nas vossas escrituras sagradas, quando mencionam esses mestres que viveram 900 anos, e podem pensar que é simbólico ou que é um erro de tradução, mas é realmente verdade. O corpo consegue viver tanto tempo quanto isso, porque ele é capaz de se regenerar, de se rejuvenescer, de continuar a funcionar, sendo que o vosso atualmente rejuvenesce de forma mais frágil. E vocês vão ver tempos de vida mais longos, não por causa da ciência, mas porque a consciência começa a ser capaz de aprender as coisas que sempre deveriam ter sabido, as coisas que já eram para ter aprendido antes, mas que estavam bloqueadas. Chegará então assim a cura a tantas pessoas que tanto precisam desse bem-estar, dessa cura. E o que é que o Espírito vê, então? No ser humano que está doente. Com frequência o Espírito vê o ser humano em desespero.
Um ser humano que de joelhos pede por favor a Deus que o ajude a curar-se, que se cure, que Deus o cure. E sabem o que é que o Espírito vê? O Espírito vê um ser humano absolutamente saudável, em que a única coisa que tem de diferente é uma nuvem, um nevoeiro em seu redor, que não lhe permite ver o seu registro akáshico, em que a pessoa fica simplesmente presa no seu stress, nas suas limitações, e não consegue ver essa magnificência. Mas é isso que o Espírito vê. O Espírito vê também o ser humano que fica de joelhos a pedir que Deus o cure. Mas eu dou-vos uma pista, sobretudo para aqueles que estão nesta sala e que são facilitadores de cura. Aquele que facilita uma cura não cura ninguém. Está simplesmente a permitir dar um exemplo de equilíbrio. Aqueles que curavam junto de Jesus, de Sananda, procuravam equilíbrio com o cosmos, compreender todo o enquadramento geral. Vocês não nasceram para ser doentes. E dirão, isso é impossível porque o nosso corpo efetivamente tem doenças. Mas na verdade vocês não precisam de experienciar essas coisas. E o Espírito vê-vos como perfeitos, como seres perfeitos, e Deus quer que vocês saibam as soluções e as respostas que vocês não conseguem ouvir quando estão no medo. Quais foram os desafios que vocês trouxeram hoje aqui a esta sala? Vocês não conseguem ouvir as respostas se estiverem em medo. Nós não conseguimos dar-vos sequer o ABC daquilo que é a forma de se levantarem, sair dessa posição de joelhos e começarem a viver vidas de muitos anos e saudáveis. Mas se vocês estão com medo, ou em aflição, ou em stress, não nos conseguem escutar. Por isso, a velha energia continua a rodear muitos de vós ainda hoje, sobretudo com a energia da dúvida. Vocês vêm a estes encontros e escutam estas palavras, mas depois vão para casa e poderão dizer a alguém que vos ouça. Poderão dizer a alguém sobre o encontro que tiveram, onde estiveram, e essa pessoa dirá, eu gostava muito de compreender e aceitar essas coisas bonitas que estiveste a fazer nesse encontro, mas comigo é diferente, a minha família tem uma tradição genética de doenças, comigo não ia funcionar. Eu vou continuar doente. E nesse momento que a pessoa diz essas coisas, a biologia dessa pessoa ouve essas instruções e faz com que se perpetuem então essas dificuldades, e assim faz com que efetivamente essa vida seja curta. E como é que então nós podemos trazer-vos mensagens de cura profunda quando vocês podem não sequer acreditar? Quando ouvem essas palavras pela primeira vez, quando vocês se identificam com a doença e dizem que estão doentes, afirmam constantemente que estão doentes. Reparem que tudo o que vocês dizem tem muita energia. Vocês definem-se com cada palavra que proferem. Se nós dissermos, quem são vocês? Ou se o vosso vizinho disser, quem és tu? Usa algumas palavras para definir quem tu és e como é a tua vida. Nesse momento que vocês respondem, acabam por estar a ditar o vosso futuro. Aquilo que disserem é exatamente aquilo que irão criar, e essas são as palavras que ecoam ao vosso redor, como esse nevoeiro que vos acompanha até o último dia que respiram neste planeta. Se vocês tiverem a cogniscência daquilo que eu estou a dizer, sendo que o Espírito vê cada um de vós como absolutamente perfeito, e a única coisa que é menos que perfeita e que está a acontecer na vossa estrutura celular é apenas a consequência daquilo que vocês criaram através de uma miríade de experiências, quer seja nesta vida ou em muitas coisas que ficaram no registro akáshico, que faz com que vocês tenham essas distorções que retêm no vosso corpo. É isso que vocês fazem. E se eu vos fizesse um convite agora
um convite que abandonem todas essas coisas que carregam, que já não precisam. Vocês podem até fazer uma afirmação para a vossa biologia agora. Neste momento, podem dizer: chegou o momento de reclamar para mim próprio a minha magnificência. Eu posso dizer-vos que há aqueles que vão sair deste encontro diferentes de quando chegaram e vão questionar-se: o que é que terá acontecido? O que é que foi isto? O que é que havia ali? Porque eu curei-me. E vão haver curas aqui hoje. Eu sei disso porque sei quem aqui está. Sei os desafios que trouxeram convosco. Sei aquilo que é possível acontecer. Não querem deixar essas coisas aqui? Podem deixá-las. Podem sair diferentes. Podem deixar esse nevoeiro que acaba por perpetuar discursos negativos que faz com que tenham essas doenças. E podem dissolver tudo isso através da luz. Quantos de vós estão disponíveis para criar essa luz aqui e agora? E até ver visualmente, conseguirem ver este nevoeiro a dissipar-se. É quase como se, num dia cheio de nevoeiro, o sol finalmente irradiasse e incidisse luz sobre todas as coisas, sendo que poderiam sair desta sala a saber que já estão curados. Poderão dizer: isso é bom demais para ser verdade, mas eu digo-vos, o que é que vocês acham que acontece ao ser humano que se permite de repente libertar-se tudo aquilo que já não lhe serve? Nesse momento, o ser humano que sabe que de repente compreende tudo isto, é como se de repente afastasse de uma vez todo o nevoeiro e todo o sol brilhasse de uma vez só. Chamam isso remissão espontânea. E há muitas histórias acerca de um dos mestres que caminhou por este planeta há muito tempo atrás, que tocava nos humanos e fazia com que os cegos começassem a ver outra vez, que aqueles que estavam doentes curassem. E eu gostaria então de vos dar uma percepção em relação a esse mestre. Esse mestre tinha o seu ADN a funcionar a cerca de 80%. A mensagem que trouxe a este planeta foi muito clara e vou repeti-la nesta sala. Ele dizia: eu sou o Filho de Deus e vocês também são. E o que ele fazia era tocar naqueles que tinham um nevoeiro em seu redor e fazia com que ele se dissipasse, sendo que por alguns momentos eles tornavam-se como o próprio mestre, viam o que ele via e instantaneamente o nevoeiro dissipava-se. Será que o milagre era do mestre ou será que o milagre era o humano finalmente ouvir a mensagem que dizia que qualquer ser humano era exatamente como o mestre? Será que esse não é o significado deste edifício onde nós estamos? Este é o lugar ideal para que isso aconteça, para que vocês permitam dissipar esse nevoeiro. Eu sei quem aqui está, eu sei os desafios que trouxeram até este lugar. Porque não se permitem deixar tocar agora, ao ponto de dissiparem esse nevoeiro em vosso redor? Nesse momento vocês vão compreender como Deus vos vê, perfeitos, capazes de uma vida longa, capazes de ajudar os outros também em vosso redor. Alma antiga, nós precisamos que vocês fiquem mais tempo. Compreendem? Escutaram bem? Precisamos que vocês fiquem aqui, por isso é que queremos que vocês tenham vidas equilibradas e que ajudem os outros em vosso redor a perceber o que é serem detentores de luz e não terem medo da vida, não se sentirem doentes ou com pouca sorte, seja o que for. E sabemos que há várias pessoas que estão a permitir tocarem-se agora, estão-se a permitir deixar tocar por tudo isto e dissipar o nevoeiro. Isto é lindíssimo, meus queridos. Vocês sabiam que iam receber uma cura hoje aqui? Se calhar não ponderavam sequer essa ideia quando vieram a este encontro. E eis-vos aqui, no entanto. Muitos de vós trazem apenas desgostos, mas estes desgostos também são uma doença. Fazem com que não vivam em alegria. É uma das piores doenças, aliás. Faz com que vocês morram mais cedo. Vamos ajudar a dissipar esse nevoeiro também. Nós sabemos o que aconteceu na vossa vida para que vocês perdessem essa alegria. Nós sabemos. Meus queridos, Deus adora-vos e sabe de tudo isso. Deixem que o sol brilhe nas vossas vidas. Alguns têm de perdoar-se até a si próprios. Às vezes é isso que precisam, de forma a que o nevoeiro se dissipe.
O nevoeiro pode desaparecer agora. Irá desaparecer agora, porque vocês têm ajuda. E se vocês tiverem essa intenção, vão obter resultados. Lembram-se da primeira canalização em que nós dissemos que, com a intenção e com a vossa permissão, chegam os resultados. Vocês não estão sozinhos em nada disso. Deem início ao processo e simplesmente deem um passo atrás e observem tudo a acontecer. E parem de se definir como se fossem menos do que magníficos, saudáveis, puros e luz pura. É assim que Deus vos vê. Essa é a nossa perspectiva. Essa é a perspectiva do meu lado do véu. Seres humanos perfeitos a arrastar-se pelos seus próprios processos. É uma mensagem lindíssima esta, porque é uma mensagem de luz. Algo que vocês podem fazer aqui e agora, sem terem de sofrer e subir muitos degraus. Basta simplesmente reconhecerem quem vocês são. Eu volto mais tarde. E assim é. Greetings, dear ones. I'm Brian of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Sou Brian do Serviço Magnético. It is the fourth channel of the day. Esta é a quarta canalização deste dia. Continue the series. E assim continuamos esta série. God's reaction, A reação de Deus, attitude, if that's se é que é possível descrevê-la. A atitude de Deus, se é possível descrevê-la. A parceria, with humanity. que é mais fácil de descrever, com a humanidade. There are so many questions about God that cannot be Há tantas perguntas que fazem acerca de Deus que can't be answered because não são possíveis de there is no responder. possible way. Não há resposta porque Human mind não há forma da mente humana concebê-las. Por muito que tentem, that you have, com tudo aquilo que têm, it's simply not conceivable. simplesmente não conseguem conceber as respostas e perguntarão: The mind of God. What does God want? como é a mente de Deus? O que é que Deus pretende? Who is God? Quem é Deus? Those questions cannot Essas be perguntas even asked. There nem is no sequer se who. conseguem formular There is no de forma place apropriada, for God. porque não há There is um no quem, mind. nem um onde, não há tampouco uma mente de Deus. Esse é um conceito humano. There is no consciousness, really. Não há uma consciência Because God is not específica human. tampouco de Deus, porque Deus não é humano. But there is so much that we can tell you. Mas há muita coisa que podemos dizer-vos. Dear ones, you should know Meus queridos, vocês deveriam saber então que Deus quer saber de vós. É um Deus amoroso. what God does have. E isso é uma coisa que Deus tem, algo que vocês conseguem compreender. Deus tem muito amor. We said it before just recently. Tal como dissemos antes, recentemente, That the little child may not have an intellect Tal or como language. uma criança pequena que ainda não tem o intelecto nem a linguagem, Because there's no language yet to say it. uma criança que ainda não tenha sequer as palavras certas para falar de amor. No entanto, quando vocês abraçam essa criança, a comunicação ao nível do amor é instantânea. Há coisas que repassam Between humans entre os dois lados do véu, entre os humanos e Deus, algo de tão belo. I'll tell you one of them. E eu posso is dizer-vos joy, que uma dessas coisas é a alegria. laughter, A alegria, a gargalhada of course, love, e benevolence, o amor, compassion. claro, a benevolência e a compaixão. There is no language needed. Não há uma linguagem que seja necessária para sentir essas coisas. Não há tampouco uma definição ao nível da consciência que seja necessária para que estas coisas aconteçam. Não há um quem, onde, quando, para que sintam estas coisas. Assim, quando Deus observa os humanos, Deus vê os indivíduos, não a humanidade em geral. God works with souls. Deus trabalha com as As almas. many as there are, trillions. Por muitas que achem que hajam, que existam
Deus pode trabalhar com trilhões de almas em simultâneo, tal como Ele trabalha com uma única alma individual de cada vez. Deus não tem um género, não é masculino nem feminino. Deus não é o pai, nem só a mãe. Se eu vos levasse a uma viagem para irem visitar Deus, não teriam que caminhar muito tempo. Não há um lugar específico onde Deus exista, porque Deus existe no mais pequeno, infimamente pequeno, ao maior, gigante, a tudo o que for de enorme que imaginarem como sendo maior. Deus existe dentro do vosso coração e muito para além de todas as coisas que o humano consiga conceber. Não há propriamente uma estrutura que corresponda a Deus. Não há nada que vocês possam fazer para agradar ou desagradar ao Criador de todas as coisas, porque Deus não tem uma mente humana. Mas aquilo que é traduzível na linguagem de Deus é o amor. E posso dizer-vos, meus queridos, seja o que for que vocês aprendam hoje aqui, seja o que for que vocês achem que sabem e que fiquem a saber, seja o que for que sejam os conceitos que possam até entrar em conflito com os vossos sistemas de crenças, tudo o que precisam de fazer é dizer: querido Espírito, eu não compreendo isto ou aquilo, este aspecto ou outro, não percebo a analogia do nevoeiro, ou não percebo aquilo, não percebo o que fazer a seguir. Mas amo-te, confio que existe em mim, que faz parte do Espírito. Isso, meus queridos, é só o que Deus quer ouvir, se é que precisam de saber o que é que Deus quer ouvir. Porque isso dá origem a uma alegria, a uma ponte que faz com que se dê a comunicação e que todo o processo comece a ter um início. Não há como agradar a Deus. Deus não precisa de nada específico que tenham de fazer para agradar. E, no entanto, Deus tem uma tendência, uma propensão para o amor. Essa é a resposta sobre quem é Deus. E isso começa a responder à pergunta que tem dentro de vós: quem é Deus? Quem é o Criador? O que é o Espírito? Não precisam do intelecto, não precisam de palavras específicas, não precisam de perguntar o quando, como, onde. Tudo isso é desnecessário, desde que sigam a vossa intuição, começam a dar início aos processos que descrevemos hoje aqui. E já falamos antes acerca da propensão que Deus tem para o amor e o viés, a tendenciosidade de Deus, a propensão para a benevolência. E à medida que vocês despertam, se vão se questionando: será que tudo isto é real? E vocês têm sempre a oportunidade de sentir esse viés, a tendência que Deus tende para o amor. Quando se perguntam como é que podem perceber isso, imaginem quando olham para a vossa criança pela primeira vez. Quando vocês olham para esses olhos, será que, se a criança perguntasse o que é que a mãe queria, será que vocês precisavam que a criança fizesse alguma coisa para expressar esse amor? Não há nada que ela precise de fazer. O que é que a mãe quer? O que é que Deus quer? Não quer nada. Deus quer amar, simplesmente, e a criança também quer ser amada e abraçada. E o que é que vocês querem nesse momento? Nada. Querem simplesmente expressar o vosso amor. Querem simplesmente estar ali, em amor. Assim também se sente Deus. Não há nenhuma agenda, nada, nenhuma exigência. Quando se olham para esses olhos, não se pretende nada, simplesmente se sente a gratidão, o apreço por aquele momento, pela beleza. A benevolência jorra por todos os lados e o apreço por aquela criatura pequenina é imensa. O amor é imenso. É isso que Deus é. E o que é que vão fazer com essa informação neste momento? Do lado de fora, observar o ser humano. Posso dizer-vos que o amor é a resposta.
a todas as questões. E o amor é a resposta a todas as perguntas, porque dissolve todas as questões que vocês têm de como é que eu faço isto, como é que eu faço aquilo, como é que eu me sintonizo com as novas frequências, como é que eu faço, como é que eu vou. E a resposta? Abandonem essa necessidade de ouvir respostas específicas. Simplesmente amem, porque o amor é a cola que faz com que todas as peças que parecem não fazer sentido e não encaixar, faz com que elas comecem a fazer sentido e a ligar-se. Muitos vão sair desta sala hoje depois de escutar tudo isto, ouvindo as meditações, repetindo-as, e parecerá que as peças não se ligam entre si. Talvez se sintam na dúvida sobre aquilo que aprenderam ou escutaram. Haverá também humanos aqui que estiveram aqui pela primeira vez e dirão: isto é interessante, é engraçado, mas é mais para pessoas ingênuas ou para crianças. Eu sou mais inteligente do que a maior parte das pessoas ali. Eu não preciso de compreender estas coisas. Mas o amor transcende o precisar de compreender. O amor não é só para os ingênuos, para as crianças. O amor é universal, é para todos. E é só o amor que precisam. Por que é que vocês às vezes não se permitem que Deus vos ame? Já pensaram nisso? Muitos saem desta sala a dizer: isto soa bem, é bonito, é interessante. Mas não se permitem deixar que Deus entre nos seus corações. E se fecham a Deus, talvez por terem medo, que se sintam bem demais, talvez receiem que se sintem tão bem que depois têm medo de perder esse hábito de se permitirem ser amados pelo Criador do Universo, porque vocês fazem parte de Deus também. Toda a criação, toda a ideia da criação faz parte do plano, e vocês fazem parte desse plano. Vocês são um componente, uma peça de todo esse puzzle. Por isso, os seres humanos têm até às vezes medo de reconhecer isso. Por vezes dirão: não, não pode ser bem assim. De certeza que nós somos separados e diferentes e individuais e há exceções. Pois eu digo-vos que a única coisa que vos separa de Deus e do amor de Deus é apenas, com frequência, uma falta de autoestima. Vocês não se sentem merecedores por vezes. E eu digo-vos, meus queridos, que os povos indígenas não tinham qualquer tipo de problema em permitir-se ser amados, não tinham questões de autoestima, eles viviam aliados com os espíritos das árvores, do céu, intuitivamente, naturalmente, aliavam-se a tudo isso. E vocês hoje em dia não o fazem, porque foram ensinados a não o fazer. Talvez por instituições ou pelos adultos em vosso redor, nas vossas vidas, acabaram por habituar-se assim. E na verdade isso é algo apenas que vocês aprenderam, algo que vos disseram, que vos ensinaram, porque isso na verdade não é quem vocês são. Talvez tenham aprendido isso de alguém que respeitavam, que honravam, alguém em quem acreditavam. E torna-se difícil de ignorar todo esse ensinamento, quase que sentem como se ignorassem ou até traíssem esses ensinamentos de pessoas que respeitam. Mas se essas pessoas que vos ensinaram isso e já estão no outro lado do véu, acreditem que hoje em dia eles estão a dizer: perdão, não sabíamos que afinal as coisas não são assim. Vocês são tão merecedores. Vocês são dignos de todo esse amor. Dignos do amor e dignos de serem curados, de se permitirem a cura. Dignos de saírem daqui com um grande sorriso. Muitos saíram desta sala a dizer: não compreendi nada do que foi dito ali. Na verdade, não percebi o que foi dito. E eu adoro quando isso acontece. Por isso quer dizer que vocês conseguem pelo menos pôr de parte o intelecto e dizer: pelo menos senti-me bem. E a essas pessoas eu digo: já é muito bom sentirem-se assim. E vocês podem simplesmente dizer ao Espírito, dizer: a minha vida assim está bem, mas gostava que continuasse assim ou melhorasse até mais. É só isso que precisam dizer. Eu senti-me bem ali. É só isso que têm que dizer. Gostava de continuar-me a sentir bem. É só isso que precisam de fazer. Não há degraus que tenham que subir, nem dificuldades que tenham que passar, nem que sofrer, para se permitirem ser amados por Deus.
Tudo o que têm de fazer é simplesmente desligarem o discurso mental. Isso é a comunicação verdadeira, não é? E é assim que vocês são vistos por nós. Perfeitos, saudáveis, preparados a dar o próximo passo na vossa evolução. E nós amamos-vos. Em profundo amor por vós, é esse o conceito que temos vindo a tentar explicar-vos ao longo dos anos. E a oposição a estas ideias não gosta desse esclarecimento, gosta de estabelecer hierarquias e impor regras e questões de merecimento. E essas regras vêm apenas da mente humana. Essa resistência vem apenas da mente humana. A resistência quer que Deus esteja num sítio específico e que seja venerado em momento específico, quando se reserva um dia específico para ir honrar a Deus. E isso é a coisa dos homens e não de Deus, que honra todos os momentos e todas as coisas. São os humanos que fizeram isso, portanto, o que eu posso dizer é que usem o vosso senso comum espiritual. Não há um Deus aqui ou ali. Deus está em toda a parte. O amor de Deus é prevalente, encontra-se em toda a parte, em cada molécula, em cada átomo. A única diferença é que vocês fazem parte de tudo isso. Como tal, há uma afinidade entre vós, um alinhamento, uma aliança com tudo isso. E vocês sentem-no, por isso é que vocês sabem que quando morrem, na verdade, não desaparecem. Não há morte, na verdade. A biologia pode ficar para trás, mas a alma é eterna. Porque vocês sabem que fazem parte de tudo. Então, por que não relaxarem, sabendo simplesmente que são dignos, merecedores de tudo isto? Essa é a mensagem, não apenas de Kryon, mas de tantos que, neste momento, canalizam, transmitem mensagens e que entram em contacto com a verdade. Que esta energia é diferente. A nova energia coopera convosco de uma forma que vocês nunca esperaram. De forma que, quando empreendem um novo projeto, sentem a benevolência e que tudo corre de forma mais fácil, que quando vocês têm uma intenção pura acerca de alguma coisa, sentem que está tudo mais fácil. Quando vocês expressam a intenção de querer deixar para trás as doenças, observando aquilo que dizem às vossas células, sentem que o vento está de feição, que quando conversam com as vossas células, vocês agora sentem que são o capitão do vosso barco, as células escutam e agem, reagem mediante as vossas instruções. Tudo isto é novo. Assim, muitos já tentaram tantas coisas antes. Mas se tentarem novamente agora, nesta nova energia, uma rendição à nova energia, apagando da vossa consciência as palavras negativas que dizem: eu não sou capaz, isto não vai funcionar, isto nunca funcionou antes, porque é que funcionaria agora? Se conseguissem apagar todos esses atributos negativos, a nova energia é o vento que está de feição. O que é que faria Deus sentir-se triste? Nada faria Deus sentir triste, mas em termos de 3D, se eu vos pudesse dar uma ideia tridimensional do que é que seria o equivalente, o que entristece Deus é, por exemplo, o ser humano que está triste ou doente ou que sofre com uma baixa autoestima, que chora, que sofre, sendo que, enquanto choram, continuam a ser esses aviões sofisticadíssimos que têm tudo para voar tão alto e que, no entanto, permanecem na pista simplesmente com as rodas no chão, para trás e para a frente. Isto aplica-se a todos vós. Não gostavam de voar? Esta é uma metáfora, claro. Ao voarem, estarem mais perto da luz, indo para um lugar que é tão luminoso, com o qual sentem uma profunda afinidade, de tal forma que se tornam a própria luz.
E há muitos que não compreendem bem o que estou a dizer, mas há alguns que realmente sabem o que digo. I am Cryon. Eu sou Cryon, I'm a messenger. um mensageiro. I've never been human. Nunca fui humano. I see you. Eu vejo I know you. e sei quem é cada um de vós. That's why I love you. E por isso é que vos adoro. There's so much potential here. Há tanto So potencial much aqui. potential here. Vocês têm tanto potencial. E chegou o momento. To claim you. Chegou a vossa hora. A hora de reclamarem quem vocês são. And so it is. E assim há.